Olha, um estudo feito em 26 países procurou entender como surgem as teorias conspiratórias e o aumento da polarização, sobretudo no campo político. Veja na reportagem de Sidney Fernandes. A polarização e o avanço do extremismo foram abordados na tradicional mensagem de Natal do Papa Francisco. É uma preocupação constante do Papa, que indica como solução o diálogo. Mas afinal, qual a explicação para esse fenômeno mundial tomado pela polarização e teorias conspiratórias? São narrativas fantasiosas, mas que têm uma característica. Elas captam e mexem essencialmente com a emoção dos indivíduos e dos grupos sociais, que numa situação de rede social, o compartilhamento pelo algoritmo acaba tendo aquilo que nós chamamos de viés de confirmação. Como está a minha capacidade de escuta? Será que eu sou uma pessoa que vive numa bolha e as redes sociais fortalecem essa bolha? Porque nós sabemos que os algoritmos trabalham para isso. Quer dizer, você recebe impulsos, informações, vídeos de pessoas que pensam como você. Então, você cada vez vai ficando mais fechado, cristalizado numa posição. Um território fértil para esse tipo de pensamento é no campo da política. 30 pesquisadores das áreas de psicologia, neurociência e política produziram um estudo amplo sobre o assunto, que foi publicado recentemente na revista britânica Natureza do Comportamento Humano. O estudo envolveu 104 mil participantes de 26 países. É a maior investigação sobre mentalidade de conspiração em termos de número de participantes. E a conclusão que se chegou é que teorias conspiratórias ganham força em discursos extremistas, independente da ideologia. A pesquisa seguiu princípios da Associação Americana de Psicologia. Entre os questionamentos, os participantes responderam questões como: eu acho que agências governamentais monitoram os cidadãos, ou eu acho que organizações secretas influenciam as decisões políticas. A orientação política dos pesquisados também foi questionada e classificada em muito esquerdista ou muito direitista. Em ambos os casos, se constatou ideias conspiratórias que inflamam a polarização e notícias falsas. Em termos políticos, aqueles que se afastam do centro político, portanto, aqueles que ideologicamente estariam nos extremos, podemos pensar extrema esquerda ou extrema direita, esse público ele é muito mais facilmente seduzido por discursos populistas e por discursos de líderes carismáticos. Por quê? Porque essas pessoas são captadas e são convencidas pela emoção e não pela razão. Muitas vezes esses grupos têm já uma visão de mundo fechada, com aspectos políticos, econômicos, sociológicos, morais, que não admitem que as pessoas possam pensar de uma maneira diferente e fazer isso, vamos dizer assim, de modo legítimo, de modo honesto. Não. Quem pensa diferente sempre o faz ou por maldade, por depravação, por interesse. A paz social e a democracia não sobrevivem aos extremos. Amigos de longa data, parentes, já deixam de se falar, deixam de se entender, porque têm posições antagônicas no campo político. E, claro, isso é lamentável. Quando a política se torna o fundamental numa sociedade, talvez a gente esteja chegando numa situação de doença, porque há valores que são superiores. A política é um meio para que a sociedade viva bem. Você tem que entender que o outro não é inimigo, que o outro pode ter suas posições políticas e que você tem que investir no diálogo, sobretudo no respeito.